Satanás não precisa te tirar da igreja. Basta encher o seu coração. As pessoas costumam identificar, associar a ação do diabo, a ação de Satanás, a eventos, a ações, a tentações que pareçam tentar te afastar da igreja. Então, quando acontece algo ou quando você lida com uma tentação que pareça ser um chamado, um pecado muito grande, ou que tente te afastar da igreja, te fazer sair da comunidade de fé, nesses momentos as pessoas talvez tenham certa facilidade de associar esses acontecimentos a uma ação direta de Satanás. Tá vendo? Satanás tentou me afastar da igreja, ou tentou afastar o fulano da igreja. Mas algo me chama a atenção nessa nossa leitura de hoje, que foi do capítulo 5 do livro de Atos, quando claramente nós conseguimos identificar que Satanás ele não precisa te tirar da igreja. Ele pode encher o seu coração até mesmo dentro da igreja. E, inclusive, ele pode encher o seu coração e te afastar de Deus com coisas que pareçam extremamente religiosas. E é esse o cuidado que você precisa ter. Porque quando você está atento a coisas que são muito escancaradas, talvez seja muito mais fácil de resistir. E aí quando você recebe uma proposta muito obscena, uma proposta de pecado muito escancarado, a essa proposta talvez você já esteja pronto para resistir. E a ela você diga não logo de cara. E você diga, não, nisso aqui eu nunca vou cair. Eu nunca vou deixar o diabo me usar nisso aqui. O diabo nunca vai me atingir nessa área. Mas talvez você não esteja tão atento a ações mais sutis, a ações mais discretas de Satanás que vão te alcançar, que vão buscar te alcançar aí, dentro da igreja, no contexto religioso e inclusive usando da sua religiosidade para te afastar de Deus, para te levar para si, para encher o seu coração de coisas do diabo. Por isso, cuidado, atenção. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, na nossa meditação de hoje. Nossa leitura foi do capítulo 5 do livro de Atos. Basicamente, o capítulo 5 trata de dois acontecimentos, de duas temáticas. Primeiro, ele começa tratando sobre Ananias e Safira, e é nesse acontecimento que eu quero focar a nossa reflexão de hoje. E a segunda parte do capítulo, o Lucas vai então tratar sobre a intensificação da perseguição sobre a igreja. Por mais que eu não vou detalhar, não vou entrar nesse aspecto na nossa reflexão, eu só quero fazer um breve relato aqui para que te ajude a construir, porque essa construção da perseguição, do entendimento dessa perseguição sobre a igreja, vai ser importante para a gente na sequência na sequência do livro. Basicamente, nessa segunda parte, Lucas vai retratar que os discípulos estavam cada vez mais corajosos no anúncio de Jesus, e eles estavam diariamente no templo, ensinando, anunciando Jesus como Salvador. Isso fazia com que cada vez mais pessoas cada vez mais pessoas se convertessem a Cristo, cada vez mais pessoas criam no Senhor Jesus a partir dessa pregação, cada vez mais pessoas então se juntavam, era uma verdadeira multidão de homens e de mulheres que havia se juntado à igreja, e pessoas que vinham trazendo enfermos, que vinham trazendo pessoas possuídas por espíritos imundos para que fossem curadas, para que fossem libertos. Os apóstolos, né, os discípulos realizavam cada vez mais sinais capacitados pelo poder do Espírito Santo que operava nas suas vidas e na pregação que eles anunciavam. Isso fez com que a inveja do sumo sacerdote e dos saduceus, que faziam parte desse conselho de líderes, aumentasse e os levasse a uma perseguição cada vez mais intensa, a ponto de que os apóstolos foram presos, foram levados para a prisão. O texto então relata um episódio miraculoso em que um anjo abre a porta da prisão naquela noite, liberta os apóstolos, mas diz para eles, olha, voltem amanhã para o templo e continuem anunciando lá. No dia seguinte, quando as autoridades vão buscá-los para que eles fossem julgados, as celas estavam vazias. E eles ficam sem entender o que tinha acontecido, até que chega outro com a notícia de que os apóstolos já estavam de novo no templo anunciando. Eles ameaçam, eles queriam muito matar os discípulos, mas foram aconselhados por Gamaliel, um líder respeitado na comunidade, que disse para eles, olha, se o que eles estão fazendo não for de Deus, logo isso vai se apagar. Jesus já está morto, e se o que eles estão anunciando, se o que eles estão fazendo não vier de Deus, não for verdadeiro, logo esse fogo vai se apagar, como já aconteceu em movimentos anteriores.
Mas se isso for de fato de Deus, não importa o que a gente faça, não importa o que vocês façam, vocês não vão conseguir destruir esse movimento. E correm o risco, inclusive, de estarem lutando contra o próprio Deus. Então, não matem esses homens, deixem que eles sigam em frente. Vamos ver no que isso vai dar. O texto nos diz então que eles foram libertos, não depois de serem açoitados, foram castigados, foram açoitados, receberam mais ameaças para que parassem de anunciar o nome de Jesus, mas os discípulos saíram satisfeitos, felizes, eles estavam alegres, porque eles encontraram diante de Deus, foram achados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E eles continuaram então a anunciar com coragem, anunciar com alegria que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Salvador que eles tanto aguardavam. Esse é o segundo bloco desse capítulo. Mas para essa reflexão, eu quero focar no primeiro acontecimento, que está muito linkado ao finalzinho do capítulo 4. No final do capítulo 4, o texto vai nos dizer que os discípulos estavam muito unidos de coração, de mente, eles tinham tudo em comum, eles estavam partilhando tudo que tinham, a ponto de que muitos desses irmãos que tinham posses, que tinham casas, começaram a vender essas propriedades e levar o dinheiro para os apóstolos para suprir as necessidades daqueles que eram carentes, aqueles que não tinham condição, que passavam por dificuldades. Inclusive o texto menciona Barnabé, que tinha um terreno, ele foi, vendeu essa sua propriedade, vendeu e levou todo o dinheiro para os apóstolos para que esse dinheiro fosse distribuído entre os necessitados. Na sequência, então, o capítulo 5 vai nos dizer então que havia, porém, ao contrário de Barnabé e desses tantos outros que foram generosos, que levaram e distribuíram esses bens, havia, porém, um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade e levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Ananias e Safira tinham uma propriedade. O texto não entra nos detalhes da motivação, mas é fácil da gente imaginar, né, o que motivou. Havia ali uma comunidade empolgada, uma comunidade viva, de pessoas que estavam unidas, que estavam juntas, homens que começaram a desfazer das suas propriedades, venderam, levaram para distribuir para os necessitados. É muito fácil de imaginar que esses homens foram muito admirados pela sua generosidade, foram muito bem quistos por aquela comunidade, receberam muita gratidão daquelas pessoas, daqueles que eram carentes e agora tiveram suas necessidades supridas pela generosidade deles. Ananias e Safira se viram tomados por esse desejo e quiseram fazer o mesmo. Mas eles não tinham a verdade, o sentimento não era verdadeiro no coração. Eles queriam ser vistos como generosos, queriam ser admirados na sua generosidade, queriam ser acolhidos por aquela comunidade. Mas o sentimento não era genuíno, não era verdadeiro, não havia generosidade real no coração deles. Por isso eles traçam um plano: vamos vender e vamos entregar apenas uma parte, mas vamos dizer para os apóstolos que entregamos todo o dinheiro da venda da propriedade, como o Barnabé tinha feito. Eles então fizeram isso, venderam o terreno, levaram o dinheiro. E então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. E essa frase me pegou. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ananias e Safira deixaram seu coração serem cheios por Satanás sem tirarem os pés da igreja, vendendo a propriedade e levando o dinheiro para a igreja. Eles estavam na igreja, cercados da comunidade, cercados dos apóstolos, mas o coração deles já estava cheio de Satanás, estava cheio por Satanás. Foram movidos pelo diabo para vender a sua propriedade e distribuírem os bens com a comunidade. Faz algum sentido? Percebe como esse agir pode muitas vezes ser muito mais sutil do que nós estamos dispostos a perceber e a reconhecer? Pedro faz esse questionamento: Ananias, por quê? Você permitiu que Satanás enchesse seu coração. Vocês mentiram, não para a gente, não foi para a igreja, não foi para os apóstolos, vocês mentiram para o Espírito Santo. E ele faz uma consideração muito importante para a gente. Essa propriedade
era sua, para vender ou não. Ninguém nunca disse que vocês tinham que vender. Nunca houve uma ordem de que todos aqueles que tivessem propriedade deviam vender e distribuir entre os pobres. Aqueles que faziam, fizeram por generosidade, porque quiseram, foi voluntário. Nunca houve essa ordem. Hoje, nós vemos às vezes esse discurso, né, de generosidade forçada, e soa muito bonito algumas linhas filosóficas do nosso tempo que vão tentar forçar a generosidade. A generosidade na igreja nunca foi forçada, nunca foi imposta. Eles eram generosos voluntariamente. A terra era sua, ninguém te mandou vender. E depois que você vendeu, ninguém te obrigou a entregar o dinheiro para a igreja. Você escolheu vender, você escolheu entregar, você escolheu mentir, não para nós, mas mentir para o Espírito Santo. Você mentiu para Deus. E assim que Ananias ouviu aquelas palavras, ele caiu no chão e morreu. Um grande temor tomou conta de todos que estavam ali ao redor. Alguns jovens pegaram um pano, enrolaram o corpo, levaram para fora e depois sepultaram. 3 horas depois, chega Safira, chega sua esposa. E Pedro pergunta para ela, me diz uma coisa, esse dinheiro aqui, esse valor, foi o valor total da venda? Ela continua, mantém a mentira, diz que sim, que aquele era o valor total. E sofre o mesmo destino, a mesma consequência do seu marido. Ela também cai morta ali e foi sepultada. Esse acontecimento impactou muito a igreja. Todos que ficaram sabendo, todos que souberam daquele acontecimento, foram tomados de um grande temor, é o que o texto vai nos dizer. E olha que coisa, olha que acontecimento interessante para a gente meditar sobre ele. Ananias e Safira quiseram ser admirados, tomados por vaidade, tomados por esse desejo de serem vistos como nobres. Eles, tentando aparentar espiritualidade, na verdade estavam com o coração cheio por Satanás. Venderam propriedades, exerceram um ato de generosidade, guiados por Satanás. Mentiram, guiados por Satanás. Dentro da igreja, cercados pelos apóstolos, entregando dinheiro para os pobres, fazendo o que aparentemente não tinha como ser ruim, mas a motivação era errada, o porquê era ruim. Se eles tivessem pegado aquele mesmo dinheiro entregado para os apóstolos, olha, nós vendemos uma propriedade e a gente quer dar essa parte aqui para contribuir também com os necessitados, nada disso teria acontecido. Eles também provavelmente teriam sido reconhecidos na sua generosidade, teriam recebido a gratidão das pessoas. Mas eles não queriam isso, né? Eles queriam parecer aquilo que não eram, simular aquilo que não queriam entregar. Mentiram para Deus, mentiram para a igreja, mentiram para a comunidade. Se entregaram ao diabo sem tirar os pés da igreja. Muita gente, ainda hoje, está com os pés dentro da igreja, mas o coração está tomado por Satanás, está cheio de coisas que não vêm de Deus. Muitas vezes essas ações motivadas, inspiradas por Satanás, são disfarçadas por ações religiosas, por um apego muito grande à tradição, estão fazendo coisas que aparentemente são boas, mas a intenção do coração é ruim, não existe verdade, apenas falsidade, apenas encenação. Querem apenas serem vistos, serem admirados, serem considerados santos e puros, mas o coração está tão contaminado que já estão sendo guiados, já estão com Satanás, como Ananias e Safira foram confrontados. O meu alerta hoje é para você, meu irmão. Cuidado. Cuidado para que você não esteja com os pés dentro da igreja, mas o coração tomado por Satanás. Analise suas ações. Olhe com atenção, com cuidado para a sua vida. Veja se de fato aquilo que você tem feito nessa sua jornada de fé, nesse seu convívio com a igreja, se de fato tem feito com verdade, baseado em verdade, no seu amor, na sua devoção ao Senhor. E cuidado para que você não seja instigado por Satanás, tomado pela sua própria vaidade, pelo seu desejo de reconhecimento, não seja levado a como Ananias e Safira foram levados, a mentir, a enganar e a se perderem, mesmo dentro da igreja. Que o Senhor nos encontre, sim, dentro da igreja, dentro da comunidade, porque Ele nos quer nesse corpo. Ele fundou, Ele criou a igreja, esse é o corpo de Cristo, e o Senhor nos quer dentro da igreja, engajados na igreja. Mas Ele nos quer também com o coração cheio
de Deus, cheio dele, cheio do seu espírito, guiados pelo seu espírito e não por motivações perversas, malignas ou egoístas. Que Deus nos livre do mal, nos livre das tentações e te ajude a identificar se eventualmente algo na sua vida tem te feito caminhar aparentemente dentro da fé, mas sendo guiado pelo diabo. Cuidado, atenção, fuja das tentações do inimigo e certamente temos muito o que nos atentar ao longo da nossa jornada de vida de fé. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica aqui no setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, que possamos todos estarmos tranquilos, com a consciência tranquila de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e não com o nosso coração cheio por ideias trazidas por Satanás. Que Deus te abençoe. Volta amanhã, a gente segue lendo o livro de Atos e trazendo mais uma reflexão a partir do capítulo lido. Deus te abençoe.